Muito bem, gente. Então, muito boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, o tema da live de hoje é um tema que eu coloquei: para ser Pilates, você precisa pôr em prática esses 3 conceitos. Eu vou falar especificamente hoje sobre a técnica de movimento que dá identidade, que caracteriza o Pilates clássico, tá bom? E justamente para você poder falar aqui, né? Um professor de Pilates clássico, você precisa entender esses 3 conceitos que representam a técnica de movimento do Pilates, tá bom? Esse é um programa Refletindo com Alex Luzzi. É uma série de lives que eu faço toda quinta-feira, né? E o objetivo dessas lives é justamente trazer clareza, tá? Trazer clareza para vocês sobre os aspectos referentes ao Pilates clássico. O que é, como ele funciona, né? Principalmente como o Pilates clássico pode ajudar vocês na questão da dinâmica das aulas de vocês, né? Em realmente trazer transformações positivas para o trabalho de vocês, ok? Então, essas lives acontecem todas as quintas-feiras, às 9 e 7 da noite, tá bom? Muito bem. O pessoal que está aí no Instagram, eu estou fazendo compartilhamento de tela aqui no Facebook e no YouTube, tá, gente? Então, se vocês quiserem acompanhar por aqui, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem tudo que a gente vai falar hoje, beleza? Muito bem. A primeira pergunta que eu trouxe aqui, para a gente começar esse assunto, eu não vou me estender demais nessa introdução, mas é muito importante que vocês entendam algumas coisas para a gente chegar na parte da técnica de movimento do Pilates, tá? A técnica de movimento, na verdade, ela é só uma das características que, na verdade, vai dar identidade ao Pilates clássico. Mas antes, existem outras coisas. Se a gente não entender esse antes, essas outras coisas, não vai fazer muito sentido eu falar sobre a técnica de movimento. Então, eu preciso dar essa noção para vocês anteriormente, tá bom? Essa pergunta, o que faz o Pilates ser diferente de outra modalidade de ginástica, ela parece ser óbvia, mas ela não é, tá bom? Não é uma pergunta óbvia, e a maior parte dos instrutores pode ser que acabe se complicando ao tentar responder essa pergunta, ok? E como eu gosto de trabalhar com metáforas, né, para que vocês tenham mais clareza naquilo que eu vou falar, então eu vou usar uma metáfora que eu gosto muito, que é essa aqui, ó, que é a metáfora do arquiteto, tá bom? Se a gente imaginar que o Joseph Pilates, ele na verdade foi um grande arquiteto e ele tinha um objetivo, né, que era um objetivo de construir uma grande casa, tá? Chamada Pilates, ok? Construir uma grande casa. Todo arquiteto, para ele construir, para ele na verdade, materializar essa casa, a primeira coisa que ele precisa fazer é entender, na verdade, é ter uma ideia, né? Qual é a ideia de casa que ele quer construir? Tá certo? Então, dentro da estrutura, né, do Pilates, isso não é diferente, ok? O Joseph Pilates, antes dele começar a fazer equipamentos, antes dele começar a criar exercícios, ou mesmo a trazer exercícios de outras modalidades, ele tinha
algumas ideias referente, na verdade, ao que ele queria, né? E essas ideias vinham basicamente de uma problematização da realidade que ele vivia, do contexto que ele vivia naquela época. Tá bom? E eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas uma das principais ideias que o Joseph, na verdade, vai fundamentar o seu trabalho é na ideia de saúde, ok? O que era saúde para o Joseph Pilates? Saúde era alguma coisa que estava relacionada principalmente com a questão do condicionamento físico, é um outro conceito que a gente pode explorar dentro do trabalho do Joseph. Está relacionado com essa questão da integração entre corpo, mente, espírito, né? Está relacionado com o movimento, na verdade, ser o principal fator para o Joseph de promoção da saúde, né? Enfim, então, algumas ideias, né, estão na base do trabalho do Joseph. E quando a gente começa a pensar no que diferencia o Pilates de outras modalidades, essa ideia de saúde é algo importante, porque é diferente da gente pensar o Joseph, a forma como ele pensava, é muito diferente da forma como hoje, inclusive outras modalidades entendem o que é essa questão relacionada ao exercício e à saúde, né? E a principal diferença está justamente nesse ponto que o Joseph coloca dessa questão da integração entre corpo, mente e espírito, tá bom? Enfim, de posse dessas ideias, né? De posse, na verdade, desses conceitos, o nosso arquiteto chamado Joseph Pilates, ele precisa, a partir daí, depois que ele teve essas ideias, ele precisa de um projeto, ok? E o que significa ter um projeto? O projeto, na verdade, é o início da materialização. Ele vai, a partir daí, delinear as etapas, os processos, de uma forma lógica para chegar no resultado que ele quer. Então, se a casa do Joseph tinha como ideia, como conceito central, levar as pessoas a ter uma melhor condição de saúde, e para ele isso está relacionado com essa integração entre corpo, mente e espírito, ele, na verdade, elabora um projeto, né, para fazer as pessoas chegarem até esse resultado, ok? E o projeto, na verdade, do Joseph é exatamente o quê? O método, tá bom? Então, o Joseph, ele estrutura um método. E quando a gente fala em método, a gente pensa sempre em estruturar processos, ok? Existe uma lógica por trás do método do Joseph, e essa lógica é a reconstrução da nossa trajetória motora, do nosso desenvolvimento neuropsicomotor. Tá certo? Por isso que no Pilates clássico a gente tem etapas bem definidas. Na primeira etapa, trabalha-se mais a curva C, o plano sagital. Numa segunda etapa, a gente vai construindo outras possibilidades de movimento e por aí vai. Tá certo? Então, esse é o projeto. Essa é a ideia que está por trás do projeto do Joseph. A reconstrução da trajetória motora. Ok? E uma terceira coisa importante para a gente entender a identidade do Pilates, além da questão das ideias que fundamentam, da ideia de saúde, da ideia de integração corpo, mente e espírito, depois do projeto que o Joseph criou para chegar lá, referente a essa reconstrução da trajetória do desenvolvimento motor, uma outra coisa importante para a gente entender é justamente a questão da técnica, ok? Aí sim a gente vai entrar na técnica de movimento.
e também nas ferramentas. Mas hoje a gente não vai falar muito sobre as ferramentas. Eu vou falar mais sobre a técnica de movimento, ok? Por quê? Quando o Joseph imagina que chegar a ser um sujeito saudável significa a pessoa se integrar com ela mesma do ponto de vista físico, emocional, mental, espiritual, necessariamente, ele, na verdade, para ele reconstruir essa trajetória motora, ele entendeu que não era qualquer tipo de movimento que a gente iria fazer que, de uma certa forma, ia fazer o sujeito integrar essas instâncias, né? O corpo, a mente. Ele entendeu que esse movimento, né, a técnica de movimento, ela precisaria ser algo um pouco mais refinado, né? Onde justamente a partir dessa experiência de se movimentar, principalmente com técnica, principalmente desenvolvendo uma técnica de movimento, é que o sujeito poderia conseguir, a partir disso, realizar essa integração. Tá certo? Então, quando a gente pensa sobre a questão da técnica de movimento do Pilates, a gente precisa entender que o aluno de Pilates, quando ele começa a se desenvolver no método, e quando o professor ele entende que o Pilates ele tem uma identidade, ele tem uma característica no que tange a produção da qualidade do movimento que os nossos alunos vão fazer nas nossas aulas, a gente vai começar a perceber que 3 conceitos vão fundamentar essa questão da técnica de movimento do Pilates. Tá bom? E é exatamente sobre eles que eu vou falar na live de hoje, tá? Agora, eu não poderia chegar neles se antes eu não tivesse passado um pouco por toda essa metáfora, né? Então, é muito importante a gente entender que a identidade do Pilates clássico, a identidade, né, do que hoje a gente chama de Pilates clássico, ela está relacionada basicamente com essas 3 coisas. Primeiro, os conceitos que estão na base da problematização que o Joseph fez da realidade que ele vivia. Depois, na elaboração de uma metodologia que tem uma lógica por trás, e essa lógica está relacionada com a reconstrução da trajetória do nosso desenvolvimento motor. E, a partir daí, todos os movimentos que a gente for fazer dentro dessa reconstrução, eles não são qualquer movimentos. Eles são movimentos com uma técnica específica. Tá certo? E que técnica específica são essas? Quais são esses 3 conceitos que fundamentam a técnica de movimento do Pilates? Basicamente, são esses 3 aqui, ó. O primeiro é a caixa de alinhamento, o que a gente usa como um termo em inglês, né, chamado box alignment, tá? O segundo, o conceito chamado two-way stretch, que simboliza, representa, na verdade, esse alongamento com vetores de força em oposição, né? Produzir força com vetores em oposição. E o terceiro, que é esse connecting to the back, a conexão dos membros, né, tanto superiores como inferiores, com a base das nossas costas. Ok? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses conceitos, tá bom? Começando com o box alignment, a caixa de alinhamento. O que é esse conceito? O que ele representa? Do que ele está falando, né? A primeira coisa importante que a gente precisa entender é que, se a gente não faz um pouco essa reflexão anteriormente,
se a gente não pensa um pouco sobre esses conceitos, fica difícil depois a gente conseguir reproduzi-los na prática, né? E principalmente até visualizar algumas coisas na prática. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante. É importante a gente fazer essa reflexão. Então, essa caixa de alinhamento, a primeira coisa, o conceito de caixa de alinhamento, ele se refere a uma condição de alinhamento e simetria corporal, tá certo? Ancorada em uma representação da geometria dos segmentos corporais, né? Dos nossos centros de massa, que será exigida em todos os movimentos propostos no método Pilates. Ok? Então, a gente não pode esquecer que talvez para o nosso aluno, né, para ele começar a integrar um pouco mais a sua própria imagem corporal, a sua própria condição corporal, para ele começar a ampliar, na verdade, a sua consciência corporal, talvez seja muito mais fácil se ele começar a perceber, a gente começar a fazer algumas relações de que os segmentos corporais dele têm uma forma geométrica. E quando ele pensa nessa forma geométrica, e quando ele associa essa forma geométrica, né, a uma região do corpo dele, pode ser que ele tenha muito mais facilidade em integrar aquilo que depois o professor vai exigir dele durante a prática. Então, se a gente imaginar que a bacia é uma espécie de paralelepípedo, né? Até como está aqui, ó, no desenho, aqui no slide, né? Ó, um desenho em paralelepípedo, né? Aonde, de uma certa maneira, quando a gente está em pé na estática, esse paralelepípedo ele precisa estar em pé, na vertical. Se a gente imaginar que a nossa caixa torácica é um retângulo, né? É uma caixa em um formato de retângulo, né? A gente também pode começar a compreender um pouco mais a dimensão, na verdade, né, dessa estrutura. E por aí vai, depois a nossa cabeça, enfim, tá certo? O interessante dessa questão é que essa caixa de alinhamento, que é, na verdade, um conceito que relata, na verdade, essa relação simétrica entre a nossa cintura pélvica e a nossa cintura escapular, ele é um conceito que, na verdade, remete sempre a uma questão tridimensional do nosso corpo no espaço, ok? Então, aqui vocês têm duas imagens, né? Uma primeira com a imagem do plano frontal, onde dá para ver essa linha aqui em cima, passando, né, de ombro a ombro. Depois uma outra linha aqui embaixo, passando de espinha ilíaca a espinha ilíaca anterior. E depois essas linhas perpendiculares, né, passando de ombro a quadril e do outro lado de ombro a quadril, formando mesmo essa forma retangular, tá certo? No plano sagital, você também vai ver, na verdade, né, esses retângulos e essa relação entre a nossa cintura escapular e a nossa cintura pélvica, né, de forma com que o alinhamento da caixa dentro do plano frontal, ele vai estar relacionado principalmente com a simetria, né, justamente da altura entre os ombros, da altura entre a espinha ilíaca anterior. E no plano sagital, ele vai estar muito relacionado justamente com o quanto os centros de massa, principalmente
da nossa cabeça, da nossa caixa torácica, da nossa bacia, eles vão manter, na verdade, um certo alinhamento quando a gente estiver na estática, ok? E, obviamente, que depois, essas referências, a gente também vai ter que levar para a dinâmica, tá bom? Ok? Então, eu trago aqui um outro slide, onde a gente consegue ver um pouco mais essa caixa do ponto de vista mais tridimensional. E é muito importante que a gente tenha essa noção de que quando a gente fala da caixa de alinhamento, a gente sempre vai estar fazendo referência aos 3 planos de movimento, tá bom? O plano frontal, que é aquele plano quando a gente vê o aluno de frente, o plano sagital, que é quando a gente vê o aluno de perfil, e o plano transversal, que é quando a gente pode ver o aluno, na verdade, de cima para baixo, tá bom? Esse plano, né, onde acontecem as torções, ok? E o mais bacana desse conceito de caixa de alinhamento, primeiro, a gente sempre vai precisar considerá-lo na estática e na dinâmica. Segundo, em todos os planos de direção, como eu já falei para vocês. Esse conceito, ele é a base do que a gente entende por crescimento axial, ou seja, na verdade, os 2 outros conceitos da técnica de movimento que eu trouxe para vocês, o two-way stretch e o connecting to the back, eles vão depender necessariamente da caixa de alinhamento para acontecer, tá bom? Isso é algo muito importante e muito interessante, tá bom? Então, não tem como a gente ter uma eficiência de forças em oposição se a gente não tiver presente durante o movimento a caixa de alinhamento. Essa relação simétrica entre as 2 cinturas, pélvica e escapular, ok? E vocês vão perceber que nesse conceito connecting to the back, que é esse conceito onde vão se integrar os membros à base das costas, principalmente um bom alinhamento da bacia vai ser a condição indispensável para que essa integração aconteça, tá bom? Mas a gente vai entender isso um pouco mais para frente, tá? O que eu quero trazer... Desculpa, gente, mas eu estou bem resfriado hoje, viu? Hoje eu estou aqui guerreiro mesmo, viu? Porque realmente eu estou numa condição bem ruim. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem de saída é que uma região muito importante do nosso corpo, para a gente, a partir dela, conquistar essa simetria e essa boa relação entre os segmentos, é a região da bacia. Tá bom? Isso é algo muito, muito importante. A nossa bacia, ela é uma região central no nosso corpo. É uma região onde todas as cadeias musculares, elas vão passar por essa região. É uma região onde a nossa coluna, ela está apoiada, né? E existe toda uma descarga de peso, na verdade, nessa região, que depois vai acabar se dissipando em 2 apoios relacionados aos nossos membros inferiores. Então, muitos métodos, inclusive, iniciam, às vezes, muitos tratamentos justamente por essa região, tá bom? O próprio método GDS, por exemplo, é um método que dá um foco muito grande a essa questão da bacia, né? Da organização da bacia, para depois começar a organizar outras coisas no nosso corpo. E o que é importante a gente entender, principalmente, é, na verdade, esse espaço, né, entre o trocânter maior, se vocês estão vendo aí a figura, ó, né, que é aqui, ó,
a cabeça do fêmur aqui e o cóccix, né, que está no final ali do sacro. Esse espaço, na verdade, que caracteriza a possibilidade de uma dissociação sacro-ilíaca, né? E principalmente de uma possível anteriorização da bacia, né? Quando se fecha esse espaço anterior aqui do quadril, é algo que normalmente vai trazer uma desorganização muito grande depois para os outros segmentos que virão acima, né, da nossa bacia, e principalmente vai impedir muitas vezes essa transferência de energia, né, e de vetores em oposição, quando na verdade acontece esse desalinhamento dessa região, ok? Então, essas figuras que eu estou trazendo aqui, na verdade, são figuras que eu peguei de um livro do Ivaldo Bertazzo, né? O Ivaldo é um cara também, um educador do movimento, né? E ele fala muito sobre essa questão também, né? Da importância da gente utilizar principalmente um mecanismo de coativação entre os rotadores externos do quadril, os pelvitrocanterianos e o glúteo, para justamente promover uma boa coaptação, né, entre o sacro e os ilíacos, para manter a verticalidade do sacro, para manter o ilíaco vertical, e a partir daí a gente construir uma boa condição de alongamento e de uma boa posição até da nossa coluna, né? Porque ela está apoiada no platô sacral, ok? Então, esse alinhamento da bacia vai ser algo fundamental para a gente conseguir esse outro conceito da técnica de movimento do Pilates, que é o two-way stretch, ok? Que significa se movimentar construindo linhas de força com vetores em oposição. E a gente não pode esquecer, isso aqui é um desenho da capa do livro do Your Health, né, do Joseph. O Joseph já representa isso aqui na capa do livro, né, com essa seta, com direções opostas, e num primeiro desenho, os centros de massa desalinhados, ou seja, não há aqui o box alignment, né, a caixa de alinhamento, do ponto de vista do plano sagital, e depois, pela ação do powerhouse, ele alinha esses centros de massa, e aí possivelmente ele vai conseguir justamente, a partir de um bom enraizamento, né, de um bom apoio dos pés no chão, esse two-way stretch, esse crescimento axial que ele representa na outra foto que está aqui. Tá bom? Então, o two-way stretch, ele é um conceito, né, que fala sobre esses vetores de força em oposição. É um conceito que a gente principalmente vai ter que levar isso para a nossa estática e também para a dinâmica. Então, ele tem que estar presente também nos exercícios de Pilates. Ele é dependente necessariamente do box alignment, da caixa de alinhamento, tá certo? E ele vai depender principalmente de um bom alinhamento dos centros de massa do nosso corpo, né? Referente principalmente, primeiramente, à bacia, caixa torácica e cabeça, ok? Então, esse é o two-way stretch. E eu trouxe um desenho aqui interessante, ó, que eu peguei também do livro do Ivaldo. Eu achei muito bacana esse desenho, porque o Ivaldo ele coloca aqui, na verdade, ó, quem está vendo a figura, essa primeira figura aqui, ó, esse sujeito ele está com a ponta dos pés apoiados, né, em um banquinho,
ele não tem uma ação efetiva da cadeia anterior do corpo dele, e por isso ele deixa o calcanhar se afundar e ele solta a bacia à frente, muito relacionado com o desenho que o próprio Joseph colocou no livro dele, só que o Joseph coloca um pouco mais acentuado. E depois, o Ivaldo coloca na outra figura, né, uma ação mais adequada, principalmente da cadeia anterior do tronco, promovendo mais um alinhamento dos centros de massa do corpo. E aí ele vai dizer que esse correto alinhamento, principalmente a partir de uma boa relação entre a bacia e a caixa torácica, vai fazer com que as fibras dos músculos oblíquo externo, né, que a gente não pode esquecer que essas fibras elas são perpendiculares, né, e chanfradas. As fibras dos intercostais externos, que são esses músculos que estão entre o nosso gradil costal e que tem o mesmo sentido das fibras do oblíquo externo, mais as fibras do serrátil anterior, que tem o mesmo sentido, e dos escalenos, elas vão transmitir justamente essa energia de baixo para cima até ela chegar na nossa cabeça. Eu achei muito interessante porque, sem citar o conceito two-way stretch, o Ivaldo está falando exatamente sobre ele, ok? E eu achei muito legal, muito interessante. E ele coloca essa madeira nas mãos aqui, ó, desse sujeito, justamente para que ele apoie a madeira no chão e faça a conexão da cadeia anterior do corpo dele para ficar em pé. E não largue, né, a barriga para frente, tombando o corpo para trás, que é uma postura muito comum que a gente encontra dos nossos alunos, muitas vezes no dia a dia e etc. Ok? E aí, esse é um conceito que depois a gente vai ter que levar também para a dinâmica, para todos os exercícios do método Pilates, ok? Muitos deles em cadeia cinética aberta, o que vai ficar muito mais difícil de o aluno entender, às vezes, né, essa construção, mas a gente vai ter que sempre dar um jeito de fazer ele entender o que significa essas forças em oposição, tá bom? E o último conceito é o conceito que a gente chama de connecting to the back. Eu lembro de um congresso que eu fui em que o Jean-Claude Nelson ele trouxe para a gente a imagem do anjo Gabriel. Ele falou assim, ó, lembra da imagem do anjo Gabriel, né? A imagem daquelas asas conectadas com a base das costas dele, né? E era justamente a partir daí que ele traz, na verdade, essa ideia para você entender que, na verdade, os seus braços, eles não terminam aqui no seu ombro, mas eles terminam na base das costas. Pela conexão do dorsal e pela conexão por fáscia, né, do grande dorsal com o glúteo contralateral. Tá certo? Então, nessa figura que está aqui, ó, dá para ver direitinho que existe uma conexão contralateral entre o membro superior e o membro inferior, tá certo? Né? Uma conexão que ela é miofacial, a partir da representação das fibras do grande dorsal e também do glúteo máximo. Ok? E o interessante é a gente entender que o grande dorsal, ele é um músculo que, quando o ponto fixo dele está para cima, ele é, na verdade, um anteversor do quadril. Tá certo? Se você deixa os seus braços apoiados numa parede, de forma com que você, ou na barra do reformer,
de forma com que você não pode movimentar o braço, você traz o ponto fixo do grande dorsal para cima. Então, a tendência dele é agir aonde? Na bacia. E qual é o movimento que ele promove na bacia? A anteversão da bacia. Ele tomba a bacia para frente. Por outro lado, o glúteo máximo, ele é um retroversor da bacia. Ele tomba a bacia para trás. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque muito professor de Pilates não entende que você só vai conseguir organizar a cintura escapular do seu aluno se você tiver uma boa condição de posicionamento da bacia do aluno. Tá certo? A partir do momento em que você faz aquele mecanismo de coativação do rotador externo e do glúteo e posiciona a bacia vertical, com o sacro bem coaptado entre os ilíacos, você, na verdade, dá um ponto fixo para o grande dorsal conseguir, na verdade, conectar a cintura escapular com a cintura pélvica. Tá certo? Se você não tem essa organização prévia, possivelmente o grande dorsal ele não tem esse ponto fixo embaixo para poder trabalhar. E aí o que vai acontecer? Ele, na verdade, vai acabar se largando lá para cima nas orelhas, ok? Então, normalmente, o aluno que tem essa dissociação sacroilíaca, né, que tem, muitas vezes, um ilíaco tombado em anteversão para frente, ele tem muita dificuldade nessa questão, justamente por causa disso, porque ele não tem essa base. Tá bom? Ok, gente? E uma outra coisa importante que eu preciso falar para vocês em relação a isso é que o conceito de powerhouse ele está muito mais relacionado com a gente conseguir, na verdade, colocar esses três conceitos em prática dentro das nossas aulas de Pilates, dentro dos movimentos e dos exercícios, e para isso a gente vai precisar de uma organização global do corpo, do que propriamente só um foco nessa questão central, nessa questão só do transverso abdominal, né? Que durante muito tempo o mundo do Pilates ficou aí preso, né? A um conceito de powerhouse limitado principalmente a tentar atingir uma contração antecipada do transverso abdominal para proteger a coluna e papapá. Todo um conceito que já caiu por terra faz bastante tempo, né? E que a gente precisa pensar o conceito de powerhouse agora a partir de uma organização global do corpo, onde o aluno consegue se movimentar com o corpo dele completamente integrado, né? Membros, tronco, membro superior, membro inferior, né? E, ao mesmo tempo, conseguindo colocar esses três conceitos em prática. A caixa de alinhamento, os vetores de força em oposição e o connecting to the back, ok? E, para sair um pouco da teoria agora e ir um pouco mais para o campo da prática, eu vou fazer com vocês uma pequena análise dos exercícios básicos do MET, tá bom? Em relação a essa questão da técnica de movimento, tá? Então, por exemplo, no The 100, é muito importante a gente entender que quando o aluno ele está com o pé no ar e ele não tem aonde apoiar o pé, para ele construir esses vetores de força em oposição, é muito mais difícil para ele. Ok? Então, a ideia que eu sempre dou para o meu aluno, e até dou experiência para ele também em relação a isso, é ele imaginar que o pé dele, quando ele está fazendo The 100, está apoiado numa parede.
E quando o pé dele está apoiado numa parede, a ponta do pé, e ele consegue empurrar a ponta do pé para frente, empurrando a parede, obviamente que você já tem um vetor de força aonde esse vetor está se projetando na direção da parede para frente. Quando ele empurra a parede, ele consegue justamente trazer essa energia e essa coativação entre o rotador externo e o glúteo para manter a bacia dele dentro dessa condição mais verticalizada, que no caso aqui, como ele está deitado, seria horizontalizada, tá certo? Ok? Então, imagina o aluno empurrando a ponta do pé contra a parede e, ao mesmo tempo, tendo uma intenção, não é um movimento, porque senão ele faria uma retrobáscula, mas tendo uma intenção de manter as espinhas ilíacas anteriores na direção contrária, tá certo? Com o sacro bem coaptado lá embaixo e completamente apoiado no chão. A partir disso, é que ele vai conseguir manter a curva fisiológica lombar e depois, obviamente, transferir essa energia para a coroa da cabeça no sentido oposto. Tá certo? Então, a caixa de alinhamento nesse exercício, ela está justamente nesse alinhamento a partir do plano sagital da bacia, na relação com o tronco, e o two-way stretch está acontecendo principalmente com esses vetores de força em oposição, onde você tem uma força indo na direção dos membros para frente e uma outra força em relação à bacia, né, vindo na direção oposta, ok? Com a coroa da cabeça crescendo para trás, tá certo? E o connecting to the back, ele vai acontecer justamente a partir desse alinhamento da bacia, ok? Aonde o membro inferior e o membro superior, né, a partir desse alinhamento e da conexão dos dorsais e dos glúteos, eles vão estar justamente integrando o corpo do aluno em uma unidade para que ele possa movimentar braços, né, e manter o tronco dele estável sem movimentar. Tá certo? Então, eu tenho uma setinha indo para lá, uma outra vindo para cá. Eu tenho uma seta aqui, ó, embaixo da axila, que é justamente a conexão do grande dorsal a partir da base da bacia, e uma outra indo para cima, aonde justamente por esse apoio da cintura escapular, eu consigo uma descompressão no pescoço. Tá certo? Depois, o roll-up, né? Outra vez, eu vou pedir para o aluno imaginar no roll-up que os pés dele estão empurrando uma parede, tá? Eu estou pegando a posição aqui sentado já dele, né? Com a posição já do rolamento ali mais final, tá? Mas isso também vai acontecer com ele depois deitado, ok? Então, novamente, ó, aqui o pé, principalmente o calcanhar, empurra a parede, traz essa energia para a bacia, essa coativação entre o rotador externo e o glúteo vai manter a bacia, principalmente com o sacro ancorado mais para baixo, né? Para não deixar o sacro, na verdade, acompanhar o movimento que a coluna está fazendo para frente, né? Então, os isquios ancoram no mat, né? No chão. O sacro, ele vai ter um sentido de oposição em relação ao movimento que a coluna e a coroa da cabeça vão estar fazendo para frente, na mesma direção dos pés. Tá certo? E aqui no centro do corpo dele teria que ter uma outra seta, né? Onde o umbigo mantém um sentido de oposição ao que a coroa da cabeça estaria fazendo. Em relação aos braços, a mesma coisa. Ó.
Se eu tenho uma boa ancoragem do quadril aqui, com ele agora vertical, e a partir da verticalidade do sacro é que o movimento da coluna começa a acontecer em flexão, automaticamente eu vou ter uma boa condição para os dorsais manterem a cintura escapular, né, em conexão com a cintura pélvica, ok? E aí o aluno tem a condição de descomprimir o pescoço. Tá certo? Então, está acontecendo, na verdade, todos esses vetores de força em oposição no roll-up. E aí você pode dar experiência, por exemplo, do aluno tentar fazer esse exercício com o pé na parede, apoiado na parede, né? E chegando até com a mão na parede para construir essas forças em oposição. Ok? E depois aqui, ó, no exercício One Leg Circle, a gente já tem uma outra proposta um pouco diferente dos exercícios que vocês viram lá, aonde as construções elas estavam muito mais, na verdade, acontecendo a partir do plano sagital, né? Agora, claro que tinha pequenos movimentos, né, no plano transversal, quando a gente, na verdade, faz essa... A gente chama um rotador externo, coxofemoral, né, para poder coativar os rotadores externos e o glúteo, né, e por aí vai. Agora, aqui, no One Leg Circle, o plano transversal, que é esse plano da torção, né, é onde a cintura pélvica e a cintura escapular iriam, na verdade, fazer uma oposição, ele vai estar muito mais presente, ok? Então, ó, nesse exercício, todo o controle de movimento ocorre prioritariamente no plano transversal. Na verdade, o One Leg Circle, ele é justamente o primeiro exercício que vai dar a base para posteriormente o aluno conquistar os movimentos de torção. Tá certo? E por que ele é a base? Porque no primeiro momento, a gente, na verdade, faz um controle do componente rotacional. E como isso vai acontecer? Porque quando a perna começar a fazer o círculo, a fazer essa circundução, a tendência da bacia em relação à cintura escapular é ela querer justamente fazer o quê? Rodar, tanto para um lado como para o outro, né? Então, seria mais ou menos essa imagem aqui, né? A cintura escapular está parada, a bacia iria fazer isso. Só que num primeiro momento no One Leg Circle, a gente vai, na verdade, estabilizar esses segmentos, fazendo esse controle rotacional. Mas existe, na verdade, um two-way stretch acontecendo aonde? Justamente no sentido de oposição entre a cintura escapular e a cintura pélvica, ok? Então, o aluno tem que ter claro para ele essa imagem, né? Essa imagem. A gente tem que construir essa imagem com o aluno, ok? De que tanto a caixa torácica dele, que tem uma representação de uma caixa, como a bacia, que tem a representação de um paralelepípedo, eles, na verdade, vão estar construindo forças em oposição agora nesse plano transversal. E aí, claro, obviamente, que também o plano sagital vocês vão estar trabalhando, porque é só você imaginar que a perna de apoio contra a lateral, ela poderia estar empurrando a parede, trazendo, na verdade, uma verticalidade, né? No caso aqui seria a horizontalidade do ilíaco, e a partir daí uma boa posição do ilíaco para conquistar uma condição de alongamento axial do corpo com a coroa da cabeça indo no sentido oposto. Ok? Então tem vários vetores de força acontecendo no One Leg Circle.
E quanto mais o seu aluno ele se conscientiza disso, mais ele vai conseguir refinar a técnica. E quanto mais ele refina a técnica, mais ele faz esse processo de integração entre a dimensão física e a dimensão mental e psíquica, né? Porque para o Joseph, isso é uma condição que vai depender, sim, da qualidade do movimento que a gente pode produzir, ok? Então, todo movimento unilateral, ele é preparatório para as torções. Todo movimento unilateral. Tá certo? E vocês já vão perceber que no básico do Pilates, a gente já está trabalhando em praticamente nos 3 planos de direção. Muita gente acusa o Pilates de ele ser muito bidimensional. Só que quando a gente analisa mais com mais proximidade só a estrutura básica do mat, você já vai perceber que já existe uma tridimensionalidade em todos esses movimentos. E isso é muito bacana, ok? No Rolling Like a Ball, ó, no plano sagital, a gente tem que imaginar que a ponta do pé do aluno, ela estaria empurrando o chão ou alguma coisa, e quando ela empurra, ela justamente traz essa conexão, né? De maneira com que o ilíaco, ele tende a querer se afastar do fêmur. Não ao ponto do sacro apoiar no chão, mas existe um apoio levemente atrás dos isquios, ok? Então aí já existe uma oposição de forças, né? A partir disso, o sacro, ele já não está nessa posição, porque como o quadril está atrás dos isquios, o sacro não está vertical, ok? Ele está um pouco mais inclinado, mas ele tem uma tendência a querer ficar em oposição ao movimento da coroa da cabeça, principalmente também pela ação da cadeia anterior do tronco, ok? E o mais interessante também aqui é que tem uma oposição acontecendo também no plano frontal, que é esse plano onde a gente estaria vendo o aluno de frente, né? Ok? E qual é essa oposição? Dos cotovelos, ok? Onde um cotovelo quer abrir para um lado e o outro cotovelo quer abrir para o outro. Quando tem essa oposição, a partir do apoio firme das mãos, próximo aos tornozelos, as escápulas, elas vão se coaptar muito mais na caixa torácica, tá certo? Então você mantém uma estabilidade da cintura escapular e, consequentemente, uma conexão da cintura escapular com a bacia. Tá bom? Para aí poder fazer o movimento de rolar, mantendo a forma, né, da coluna. Single leg stretch, novamente um exercício onde tem uma movimentação unilateral, alternada. Então, consequentemente, vai ter um controle de oposições de força no plano transversal, ok? Entre cintura pélvica e cintura escapular. E, por enquanto, no básico, não tem movimento efetivo de torção. Na verdade, não pode ter agora. O seu aluno, ele tem que, na verdade, conseguir estabilizar a partir dessa condição de oposições de força, ok? É só você imaginar a marcha, quando a gente anda, tá certo? A gente faz um movimento o quê? Contralateral entre o membro superior e o membro inferior. O single leg stretch é a mesma coisa, ativando a cadeia cruzada, tá certo? Só que na marcha, a gente realmente tem uma torção acontecendo. No single leg stretch e no one leg circle, num primeiro momento, essa torção não vai acontecer. Tá bom?
ela só vai acontecer depois no criss-cross. Aí sim, realmente vai acontecer uma torção. Só que tem que ter um componente de two-way stretch acontecendo ali, aonde quando cada membro, quando o joelho direito está vindo na direção do ombro, né? A tendência da bacia nesse sentido seria ela tombar um pouco para o lado oposto. Então, a partir de uma estabilidade também da cintura escapular pelo apoio das mãos, o aluno tem que fazer esse controle do componente rotacional da bacia. E a perna que está empurrando lá na frente, vocês têm que imaginar que ela empurra uma parede. E quando ela empurra a parede, ela precisa abrir a virilha, a parte anterior do quadril aqui, ó. Ok? Para construir essa força em oposição, onde a coroa da cabeça vai no sentido oposto. Depois, no double leg stretch, um pouco mais fácil de visualizar, porque é um exercício bilateral, né? Onde os membros estão indo em direções opostas, e o segredo é justamente a estabilidade lombopélvica, para que o quadril dê o ponto fixo no grande dorsal, para que ele consiga fazer essa conexão dos membros superiores e o glúteo dos membros inferiores, e o corpo manter uma unidade, mesmo com os membros se afastando em direções opostas. Ok? E por último, o Spine Stretch Forward, que tem mais ou menos o mesmo sentido agora aqui do roll-up, né? Na posição sentada, ok? Imaginar que os pés estão empurrando uma parede, né? E ao empurrar essa parede de uma forma simétrica, eles conseguem trazer, na verdade, essa energia para a bacia. O mecanismo de coativação rotador externo e glúteo mantém os isquios ancorados no chão e o sacro vertical querendo ir na direção oposta à cabeça, né? Aí o aluno consegue construir essa curva C harmônica e criando espaço em direções opostas. E só a partir da verticalidade da bacia e do bom posicionamento dela é que o aluno vai conseguir trazer a ação do grande dorsal, mantendo as cinturas escapular e pélvica conectadas, para ele poder alongar e crescer esse pescoço. Ok? Então, esse seria o Spine Stretch Forward. Então, olha só que riqueza de trabalho do sistema básico, né? A riqueza, na verdade, de detalhes, a riqueza de planos de movimento. Vocês viram que o básico não está só no plano sagital, né? Então, se você consegue, com o seu aluno, dentro de uma própria estrutura básica de trabalho, refinar os movimentos dele, né? Ao ponto dele fazer um básico muito refinado, bem estruturado, você, na verdade, plantou o alicerce da casa para, a partir daí, ele conseguir avançar dentro da metodologia. Tá certo? E isso é genial. Genial. E eu vou finalizar a live com essa frase do Joseph, onde ele fala: a contrologia é a completa coordenação do corpo, da mente e do espírito. Vou repetir. A contrologia é a completa coordenação do corpo, da mente e do espírito. Olha a base das ideias, tá certo? Que dão suporte para o método dele. Por meio da contrologia, você pode, primeiramente, adquirir completo controle do seu corpo.
E então, a partir daí, por meio da repetição adequada dos seus exercícios, e obviamente que refinando a qualidade dos movimentos que você pode produzir, você pode, de forma gradual e progressivamente, atingir a associação do ritmo natural e da coordenação de todas as suas atividades subconscientes. E aqui ele está falando, obviamente, né, de um controle também dos aspectos psicológicos, né, no qual o Joseph acreditava que o movimento pode, o refinamento do movimento pode, na verdade, integrar essas instâncias, ok? E é por isso que o Pilates não produz qualquer tipo de movimento. Ele produz movimentos com qualidade e movimentos que fazem referência a esses três conceitos: box alignment, two-way stretch, connecting to the back, e aonde esses três conceitos integrados vão representar justamente o conceito de powerhouse. Tá certo, gente? Beleza? Muito bem. Então eu vou agora finalizar o compartilhamento de tela para eu poder ver quem está aqui e quem não está. E para poder tirar alguma dúvida, caso vocês tenham. Eu quero saber se a Jaque está aí. Não tem problema que tem pouca gente, mas eu quero saber se a Jaque está aí. Ô, Jaque, eu fiz essa live especialmente para você, hein? Especialmente para você eu fiz essa live. Cadê você? Jaque. Os alunos da jornada, gente, eles têm essas... Ah, ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tá no Instagram? Você não tá no YouTube? Eles têm essas regalias, né? Eles pedem tema e eu venho aqui e mando bala, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, manda bala. Se não, eu vou me retirar para descansar. A Jaque escreveu uma coisa aqui que acho que só ela entende, viu? Alguma pergunta, gente? Pessoal que está aqui no YouTube. Não? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Já ia esquecendo, ó. Hashtag para o PDF que está lá no meu Telegram, tá? Hashtag a senha, tá? Two-way stretch. Ok? É a senha para o PDF, tá? Que está lá no meu Telegram. Vou colocar aqui, ó. Hashtag two-way stretch. Ok? Com essa senha, vocês podem abrir esse PDF da apresentação
para vocês, tá bom? Tá lá no meu Telegram, beleza, gente? Tenho dúvida quanto à cervical. Qual é a dúvida, Liliane? Essa flexão que os exercícios pedem. Explica qual é a sua dúvida, Liliane, para eu poder te ajudar. Deixa eu ver se ela está digitando. Então, Liliane, olha só, ó, eu não acho que a flexão vai pressionar os discos. A flexão é um movimento natural do nosso corpo, né? Aliás, a flexão da coluna é um movimento fundamentalmente humano, tá certo? Então, a gente faz esses movimentos no dia a dia. Você faz para levantar da cama, você faz para pegar um objeto no chão, você faz em muitas situações. Então você não vai deixar de fazer. Agora, obviamente que do ponto de vista da cervical, né? Por exemplo, é muito importante a gente entender que toda vez que você for fazer um enrolamento, o motor primário desses enrolamentos não é a sua cervical. Ok? Então, normalmente o processo de condução que eu faço no roll-up. Não. Liliane, olha só, ó, eu nunca ouvi falar que a fisioterapia condena a flexão. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso, que a fisioterapia condena a flexão. Porque não tem como a fisioterapia condenar qualquer tipo de movimento, gente. A gente não pode privar as pessoas de nenhum movimento. Flexão, extensão, torção, movimentos combinados. A gente não pode privar as pessoas desses movimentos. O que a gente precisa fazer é um movimento com uma técnica adequada. É só isso. E no caso da cervical, né? Quando a gente está deitado e a gente vai fazer esse movimento, normalmente a condução do movimento que eu peço para o meu aluno, ela é nesse sentido. Desculpa, gente. Mas eu estou bem gripado mesmo. Mesmo no caso de hérnia. Eu tenho vários alunos que têm hérnia e fazem flexão. A condução que eu peço na questão da cervical, principalmente, primeiro conduzir o olhar, sem retificar a cervical. Quando você conduz o olhar para baixo, o aluno está deitado, cabeça para cima. Você conduz o olhar para baixo, sem retificar. Não é trazer o queixo no peito. Automaticamente a primeira vértebra cervical flexiona. A partir daí, ele tem que concentrar todo o movimento no deslizar das costelas para baixo, flexionando a torácica, para a torácica, na verdade, conduzir a cabeça.
E a partir daí ele faz o movimento sem hiperflexionar a cervical, sem trazer o queixo na direção do peito. Ok? Isso seria uma hiperflexão e seria ruim para o aluno, se ele tiver uma hérnia cervical, por exemplo. Beleza? Pessoal, vou me cuidar, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!